Seja muito bem-vindo, você que está aqui acompanhando esse rock and roll, essa vinhetinha, né? Que é viciante essa vinhetinha. E está aqui com a gente no Sabacast, né? A gente tem convidados aqui especiais para falar sobre saúde. E hoje um assunto que talvez seja um pouco incomum para você, mas eu vou trazer um convidado aqui que é amigo meu de longa data, de muito longa data, e que vai falar para você de uma saúde que você talvez não tenha pensado. Daí, quando a gente fala das 12 áreas da vida, nem sempre a gente pensa nesse tipo de saúde. Eu já vou te apresentar daqui a pouquinho e antes disso eu vou te dar um recado. O recado é que a Clínica Saba, né, é especialista em casos complexos. Então, casos que envolvam cirurgias, né, de coluna, coluna cervical, lombar, muitas vezes hérnia de disco. A gente tenta evitar essas cirurgias, né, quando é possível. Quando não é possível, que a gente faça um acompanhamento após a cirurgia, porque a pessoa sempre necessita. E muitas vezes essas pessoas sentem dores não só na coluna toda e os formigamentos, né, que nós chamamos de parestesia, e algumas vezes podem até diminuir movimentos, né? Tem pessoas que muitas vezes, por não fazerem cirurgias ou muitas vezes por fazerem cirurgias e num momento errôneo, né? A gente ajuda ali a pessoa junto com o cirurgião, com a equipe clínica a entender se é o melhor momento. Muitas vezes podem ter sérias complicações. Então, por que não tentar evitar? Sempre que possível a gente consegue evitar em mais de 91,4% dos casos, tá? Então, se você conhece pessoas que têm problemas, né, na coluna, ciático, pessoas que têm problemas de dores, né, que vão para cabeça e pescoço, braço, ou então mesmo na coluna lombar, pegam desde a coluna até as pernas, podem indicar aqui para a Clínica Saba. Clínica Saba, o fim das dores de estimação. Você que não segue a clínica, né, já começa a seguir no @clínica_saba, desse jeito aí, né? S de saber, A de amor, B de bondade, H de humano e A de amizade. SABHA, tá? E o meu perfil aqui do mentor, o Dr_Mário Saba, né, no Instagram e nas redes sociais. Tá ok, pessoal? É isso aí. Bom, e eu quero agora receber o Dr. Vanderlei. Ele é cirurgião veterinário. A gente vai bater um papo aqui sobre essa parte da afetividade, né, que a gente tem ali com os animais, né? Muitas vezes eu estou falando aqui com você e a pessoa que está me ouvindo, muitas vezes tem mais animais, né? Eu conheço uma pessoa, né, que tem 5, 6, 7 animais, né? E a gente precisa entender, né, como é que é essa fonte de afeto, né? Eu conheço pessoas ali que têm muito mais animais e outras pessoas que muitas vezes não suportam animais em casa. Então a gente vai conversar sobre isso, cuidado. E ele é uma sumidade na área. Eu conheço ele há muitos anos. Eu quero receber ele aqui. A gente vai falar sobre várias histórias. E se você está aqui curtindo esse papo sempre, né? Poxa, já aproveita, se inscreva, né? A gente fica assistindo, esquece de se inscrever, já dá um like e ativa os sininhos para as notificações, tá bem? Então eu quero chamar aqui você, Dr. Vanderlei, tá por aí? Olha ele aí. Opa, estamos aí. Tudo Estamos bem? aí, firme Ó, e forte. satisfação de receber, viu? Satisfação de receber aqui no Satisfação, Sabacast. satisfação é toda minha, meu querido. Satisfação é toda minha. Para mim é uma honra poder participar agora desse evento, né? Que cá pra gente aqui é a realização de um sonho que a gente já vislumbrava isso aí na época da faculdade, né? A Puxa, é longa data que eu verdade. te conheço, que eu acompanho a sua trajetória e você a minha. E eu quero dizer para você, inicialmente, que é um orgulho, um prazer enorme estar aqui participando do seu podcast e vendo aqui como testemunho ocular a realização de um sonho, né? Porque tudo isso que está acontecendo, todo esse sucesso que eu vejo acontecendo na sua vida, para mim é muito prazeroso como amigo, como companheiro de longa jornada aí, né? Ver isso tudo se concretizando, sendo que eu mesmo já falava no seu ouvido muitas vezes aí, né? Doutor Mário, você é um cara que nasceu para brilhar, nasceu para o sucesso. Dado a Poxa, sua amigo. dedicação, dado o seu comprometimento com a profissão que você executa com a alma, né? Eu acho que é isso, é o que diferencia o resultado de um verdadeiro profissional. O Ô, comprometimento, rapaz. Mas, né? E mas, fazer com amor, com a alma, mas né? segura aí porque eu não posso chorar, cara. Tem que levar o programa até o final, tá? Eu tenho que levar o programa até o final. Então é o seguinte, Wanderlei, poxa, satisfação. Eu queria receber você aqui. Na verdade, ainda quero receber você aqui presencialmente, né? Não tá nem Opa! tão longe assim aí, mas eu quero que você Sim, venha aqui no estúdio, conheça, né? Aqui pessoalmente.
E faz tempo, a gente é muito amigo para não se ver há tanto tempo assim, né? Então eu sei que a Pois é, gente tem verdade. os compromissos aí, mas assim, eu tenho falado aqui para diversos amigos, né? E até recomendo, tem até amigos aqui da cidade que já te acessaram via online, via fone, né? Alguns amigos aí que têm animais e que às vezes tem um animal em sofrimento, em maior ou menor sofrimento, eu sempre indico a sua consulta aí, o seu atendimento. Quando é possível fazer em teleatendimento, tudo bem, né? Mas muitas vezes, eu sei que você lida aí com várias cirurgias, né? Ortopédica também. Conta um pouco para o pessoal que não te conhece, né? Quem é o Sim. Vanderlei? Antes da faculdade, né? Quem era a gente chama de Delay, né? Alguns chamam de Van de Delay. Então, assim, doutor Vanderlei. Mas antes, como é que era saber que você ia ter essa profissão? Você sempre vislumbrou essa profissão ou não, né? Conta quem é o Vanderlei, se você sempre fez, como é que foi a profissão na sua vida? Ah, sim. Bom, eu tenho essa coisa voltada para essa ligação forte, né, com o estudo voltado assim para biologia. Já tenho essa coisa nata meio dentro de mim já desde pequeno, né? Eu posso dizer assim, porque isso até é uma curiosidade, né? A maioria dos colegas devem consentir comigo no sentido de que quando pergunta-se para uma criança o que ela quer ser, ah, jogador de futebol. Ah, eu quero ser bombeiro, eu quero ser polícia, enfim, N coisas. As crianças, de uma forma geral, dizem no seu mundo lúdico, né? Tem vários sonhos, coisa e tal, mas eu digo que a carreira da veterinária, a profissão de veterinária é algo que as pessoas, na maioria delas, escolhem já quando criança, né? Quando você pode ter certeza, quando uma pessoa fala assim, ah, eu quero ser jogador de futebol, pode ser que venha a ser, pode ser que venha qualquer outra coisa, mas curioso na minha profissão foi observar ao longo desses anos a quantidade de colegas e depois algumas crianças também, né, que diziam assim, ah, eu quero ser veterinário. Os colegas diziam isso já desde pequeno, desde criança. E muitas crianças que eu conhecia, algumas crianças que eu conheci, crianças que eu digo assim, né, 12, 13 anos, tendo para adolescência e tal, falaram assim, ah, eu quero fazer veterinária. E fizeram, né? A grande maioria fizeram. Então eu digo para você que com relação no meu caso à veterinária, eu tinha na época duas grandes paixões, né? Assim, a medicina e a veterinária. Eu ia fazer uma coisa ou ia fazer a outra, né? Cheguei a prestar vestibular na ocasião para ambas as profissões, né? Cheguei a prestar veterinária e medicina. No primeiro ano não passei, e depois, no segundo ano, eu me lembro que eu me direcionei mais para a veterinária, né? Porque, ao mesmo tempo que sempre me vislumbrava essa coisa da vida, das ciências biológicas, né? O fenômeno vida como um todo, ao mesmo tempo, com relação à parte da medicina, eu me questionava internamente se eu teria uma estrutura emocional realmente para exercer a profissão, né? No Uhum. seguinte sentido, Mário. Por exemplo, uma coisa está tudo relativamente bem, a pessoa conversando, falar assim que está passando mal ou com algum problema de saúde, você conversar com a pessoa. Mas eu ficava imaginando, na minha condição, às vezes, de médico, de repente, de chegar a atender uma pessoa, pedindo pelo amor de Deus, né, que está ali em agonia, sofrimento, naquela transição vai, não vai, morro, não morro. E eu ficava me questionando assim, rapaz, como que deve ser isso, né? Como que deve ser trabalhar com essa tensão de repente, né? De você saber que tem um ser em sofrimento ali, um ser humano que está falando da sua família, do seu filho, da sua mulher, enfim. E você está cuidando, estudou tanto, 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 e de repente se você fizer alguma coisa errada, tá? Eu não digo assim que na veterinária também não teria essa preocupação, mas em termos de você pesar, para mim, no meu caso especificamente falando, isso foi uma coisa que mexia demais comigo, sabe? E foi curioso uma coisa que acabou acontecendo. Eu estava tão assim preocupado com essa questão, eu falei, mas será que eu tenho mesmo realmente vocação para médico, para veterinário? Eu joguei para o universo. Eu falei, não, o universo vai me dar um sinal para que carreira que eu vou realmente seguir, né? O que eu vou estudar realmente, o que eu vou ser realmente na minha vida, né? E eu lembro que naquela ocasião eu tinha conversado com um cliente de um veterinário amigo da família e eu falando sobre essa questão, né? Sobre essa minha dúvida e eu falei que
eu gostaria de assistir uma autópsia, uma necrópsia, né, de um ser humano. E esse rapaz, ele disse que conhecia tinha um amigo dele, que era amigo de um médico legista ali na faculdade de medicina do ABC, ali em Santo André, que eu morava em São Bernardo, ali do lado, né? E ele falou para mim, não, Vanderlei, eu falo lá com o médico, o cara é amigo e tal, não sei o que, a gente ajeita para você, tem que ser um dia, um horário ali assim e tal, deu todas as coordenadas, enfim. Eu passei meu nome ali na lista, quando chegou um dia antes, veio a notícia lá que o médico não estava mais procedendo dessa forma, tinha acontecido algum problema, enfim, não permitia mais, né, assistirem Entendi. a parte da necrópsia e tal. E naquela noite, rapaz, eu tive um sonho. Olha só. Eu tive um sonho. Você sabe que sonhos são mensagens, né? Muitos dos Não, nossos são, sonhos são e para quem não te mensagens. conhece, muitas vezes, né, você que é um cara tão estudioso, né, que a gente sabe que você também estuda tanto quanto ou mais do que um cientista, depois a gente vai falar para o pessoal que está escutando aqui, você tem até uma forma de, posso dizer, um método cirúrgico, né, da coluna, a gente vai entrar em diversos papos aqui, e assim, vendo você estudando tanto, tanto quanto um cientista, às vezes, hoje, né, conhecendo você como eu conheço, difícil ver, né? Você fala, puxa, eu tive uma intuição, e aí. Porque geralmente a pessoa que estuda muito, é muito pragmática, não quer nem saber Sim, de falar com o universo, sim, intuição, ou até mesmo falar, vou falar com Deus para ver se. Né? Então, às vezes, a sim, pessoa não é sim, muito ligada nisso, né? A pessoa que é mais científica, mais ali estudiosa, muitas vezes não quer, é meio cética, né? Nesse sentido. E sim, eu vejo que você tem os dois lados aí, né? Uma espiritualidade sempre muito aflorada, né? Como seu amigo sim, posso sim, dizer, sim. e Eu também acho um estudo assim que você se aprofunda mesmo nas entranhas de todo estudo que você faz. Então, assim, isso que eu admiro muito em você, já fica a minha admiração também como amigo, Tá, né? mas Também e como profissional, tá? essa admiração, ela é mútua e recíproca, né? Porque eu digo o mesmo de você, né? O que você está me falando é como se a gente estivesse olhando no espelho com relação a essas características, né? Esse é um ponto a mais da nossa sintonia profissional e de amizade, né? E só deixa Mas, eu salientar, você entrou num ponto aí, só deixa eu salientar que, assim, sim, no meu caso, eu prestei veterinária, não sei se você lembra disso, prestei veterinária, fiquei numa fila de espera, fui chamado e recuei, e neguei, justamente sim, sim, porque, para mim, a questão era atender algum ser, seja ele humano ou animal, né, que sim, não conseguia se comunicar verbalmente. Então, olha que verbalmente. coisa, né? É, Então, é, assim, poxa, mas então não é que no homem você pode errar ou não, não é isso, mas é que a pessoa não, consegue falar: olha, minha dor é aqui. Ou então, olha, minha dor é generalizada, não consigo saber. Ele está me falando ali. E no animal você precisa meio que tatear, usar a intuição, além de estudar muito, exatamente, né? A técnica tem que estar exatamente. sempre apurada, as percepções, mas as percepções avançadas, e é engraçado porque hoje o método Saba ele tem uma ferramenta, né, que se derivou dele, que são as percepções avançadas e o raciocínio clínico e sistêmico. Quer dizer, são percepções que depois disso eu fui apurando no próprio ser humano, mesmo que ele não falasse tanto, que ele não quisesse falar tanto sobre o mundo emocional. Olha que coisa. Mas que naquela ocasião, talvez hoje eu esteja mais preparado se eu fosse tratar um animal, mas naquela ocasião me dava até uma certa agonia de tratar um ser que não se comunicava, né? Ou se comunicava, se comunica, claro que sim, mas não Sim, se comunica na linguagem. As linguagens são diferentes, né? São muito diferentes. Então, meu receio, minha insegurança era essa antes de partir para alguma área, antes da faculdade. Olha que curioso, né? Era o eu inverso me do que você está lembro. me falando. Eu me lembro sim, Mário, me lembro sim. Sim. Então, só concluindo então essa questão do sonho que eu tive, que para mim foi uma resposta do universo a essa dúvida, né? Foi o primeiro fato o fato de ter acontecido aquele cancelamento daquele compromisso que já estava agendado. Eu estava todo feliz que, por um lado, que eu ia ter a oportunidade de ver como que é, né, um corpo ali, né, sendo estudado por um médico, enfim. Inicialmente eu tive uma decepção quando me veio essa notícia e naquela noite eu joguei isso para o universo e aí eu tive sonho, né? E eu acabei sonhando porque eu estava acompanhando, olha isso, que coisa meio louca, né? Estava acompanhando a necrópsia de um elefante. Nossa. E o elefante é um animal que assim, desde pequeno eu tenho muita assim, uma paixão. Eu acho lindo o elefante, né? Inclusive é um dos meus animais totem, vamos dizer assim, né?
Eu acho um animal fantástico, né? O elefante. E, assim, dada a beleza, a inteligência dele, a parte, a expressão da alma de um elefante, a coisa, assim, a memória, né? A forma como Sim. eles se organizam, chegam a cultuar até a sua ancestralidade, né? Acompanha milhares de quilômetros aí a manada, aquela coisa do grupo protegerem os seus filhotes. Eu acho uma coisa assim fantástica, Uhum. né? O elefante. Eu até brinco com alguns amigos meus que adoram carro e falam sempre de carro. Eu falo que eu tenho um sonho. Se você colocar uma Ferrari ou qualquer carro do mais possante, o mais fantástico que tiver, você fala assim, Vanderlei, olha, você tá aqui a chave, você fica andando aí, ó, durante um ano, você anda com esse carro aqui. Ah, Tá, vai lá brincar com o brinquedo. E se você me der 15 minutos para andar de elefante, ô louco. eu não penso meia vez. Juro para você. Eu juro para você. Você escolhe a Né? Ferrari, né? Ah. Se o Não. elefante chamar a Ferrari, pode É, se o ser. elefante chamar Ferrari, aí você monta no Vai elefante, ter né? muita gente que vai me achar meio louco. Os meus amigos que estiverem ouvindo isso vai falar: esse cara é E louco. você que está Mas assistindo isso, hein? Você que está assistindo a gente aqui, o que você acha disso? Já aproveita, dá um like pra gente, se inscreve no canal. E olha que coisa, né? Você já pensou nisso? Né? Se tivesse uma dúvida assim, né, para andar ou de carro ou um elefante, se você for veterinário, de repente você vai andar no elefante. Então tá bom. Comenta aqui, se você quiser fazer uma pergunta para o Dr. Vanderlei aqui, ele vai falar ainda das cirurgias que ele já fez e de alguns casos aí inusitados, eu vou perguntar para ele. Então fica por aqui que o chão vai tremer, vai pegar fogo, tá bom? E depois ele vai fazer a pergunta para mim aqui, tá? Então vamos lá, Vanderlei. E aí depois você sonhou isso, né? sim, é, Com o elefante foi muito sim, significativo e aí você foi resolveu bastante. fazer veterinário. Sim, aí, não é que, aí o que que acontece? Aí no ano seguinte, no segunda tentativa, né, dos vestibulares, eu coloquei como única opção só a Universidade de Taubaté, né? E o resto, tudo medicina. Eu tinha começado ao contrário, para dizer a verdade. No primeiro ano que eu fui prestar vestibular, eu coloquei medicina em tudo quanto foi lugar e veterinária em uma ou outra faculdade. Depois desse sonho, eu mudei a chave, inverti. Tanto é que quando já saiu a lista de aprovação que eu passei lá na faculdade de Marília, na Unimar, grande Unimar, um beijo para todos os egressos, colegas de profissão e outros amigos que eu pude também fazer nessa magnífica faculdade da Unimar, né? A Inclusive, Universidade da nós Unimar nos em Marília. conhecemos lá em Marília, né? Sim, Então, sim, estava já exatamente. no terceiro ano na faculdade de fisioterapia e você estava no primeiro ano de veterinária. A gente se Exatamente. conheceu ali pela anatomia, né? A gente gostava muito de anatomia. Exatamente. E os colegas que Exatamente. moravam na minha república também, que faziam veterinária. Sim, Foi uma sim. Era um aproximação muito circo, né? legal, né? Como toda a república, era um circo, né? Foi uma das épocas que eu mais ri na minha vida, né? E com você eu continuo rindo até hoje, né? Nos momentos de constração, né? A Verdade. gente troca muita ideia profissional e dá muita risada de muita coisa. Mas voltando então, Mário, eu acabei por no segundo ano inverter essa essa situação, aonde eu acabei passando então lá na Unimar. Tinha depois estava marcado de fazer a prova, daria alguns dias para fazer em Taubaté, né? Ali no Vale do Paraíba ali. Acabei nem fazendo. Falei, não, já recebi uma resposta, né? Ainda mais do meu animal totem, um elefante. Poxa vida, tem tudo a ver, eu vou seguir. Eu posso dizer para você que eu já comecei seguindo a intuição ali, né? Entendendo que aquilo era realmente uma resposta. Eu lancei uma pergunta, e essa resposta veio. E às vezes é aquilo que você sempre fala, eu já acompanhei você falando muitas vezes, pessoalmente aqui quando a gente conversa fora, mas no seu podcast também já vi você falando, inclusive na última entrevista, né, de você saber interpretar a resposta. Às vezes nós emitimos uma pergunta, uma dúvida, a gente quer um esclarecimento do universo, e às vezes a gente é tão exigente que a gente às vezes acaba querendo que seja do nosso jeito, né? Ou imaginando o jeito que vai vir essa resposta. Não basta a resposta, mas a gente quer inclusive encaixar até o jeito com que ela venha. E às vezes ela pode vir como você mesmo já falou, Mari, muitas vezes, né? Ela pode vir numa música, ela pode vir de uma forma simbólica, lúdica, num sonho. De repente, alguém fala alguma coisa que está conversando com uma outra pessoa, um outro assunto, e você extrai dali.
Se eu Então, a não me questão engano, de você é estar até uma presente, né? frase. Se eu não me engano, é até uma frase do Einstein. Se eu me enganei aqui a autoria, né? Vocês me relevem aí. Mas diz assim, né? Penso, penso, penso e nada acontece. Eis que mergulho num silêncio e a resposta surge. Né? Então Eu creio que sim, é acontece isso, né? Einstein. De É Einstein, você sim. nesse silêncio vir um sonho, um pensamento. E que legal. E eu vejo, né? Assim, acompanho. Já quero pular aí para depois da profissão, porque eu sei que tem alguns casos ali inusitados ali, alguns animais que eu tive também, grande parte deles você cuidou, né? Eu tive uma gata que foi como se fosse, né, ser humano. E aqui eu quero falar também, eu falo como se fosse ser humano, não é nem igualando o nível, né? Porque assim, às vezes tem muita gente que fala assim, então o fulano não quer ter filho e ele quer ser pai de samambaia, ele quer ser pai de pet, né? Então, assim, não é isso, né? Porque às vezes o pessoal fica julgando, né? Mas não sabe, às vezes a pessoa é estéril, né? Sim. Não foi meu caso, eu não tive filho, mas não tem nada a ver com isso. Mas tem gente que às vezes, né, é estéril e a pessoa fica julgando ali, tá vendo? Pai de pet. Ou então, assim, essa relação, né, de saúde não deixa de ser um afeto, né, com um animal. E é um afeto em que muitas vezes a pessoa tem uma ligação tão grande, né, ou às vezes até uma senhora ou uma pessoa acamada, doente, muitas vezes ela tem uma ligação afetiva ali com o animal e isso acaba fazendo com que realmente é uma das áreas da vida, a parte afetiva, né? E não precisa Sim. ser só com, né, humano-humano, pode ser humano-animal. E a gente cria um vínculo com o animal, né? Tem gente que, bom, muitas pessoas, né? Olha, vou faltar no trabalho porque eu tô levando meu pet no veterinário e ele tá entre a vida e a morte. Quer dizer, como é que você vai falar que não, né? Sim. Então, eu não sei como é que fica isso, leis trabalhistas e tal, se o pessoal pede aí para você também, olha, me dá um atestado e tal, um acompanhante e tal, ou se isso Sim, não sim, vale, né? acontece. Não sei disso, Acontece, não, mas você sim. fala isso pra gente. Sim. Esclarece pra gente aí. Você tocou realmente num ponto que faz todo sentido, né? Quando você fala da questão do afeto, a parte da afetividade relacionada aos animais, né? Tá diretamente relacionado com a saúde, né? Das pessoas também, né? O que nós fazemos com relação ao tratar dos animais, a aliviar o seu sofrimento quando não é possível uma cura, melhorar a qualidade de vida, né? Desses nossos pacientes, os animais, a gente está impactando, no mínimo, indiretamente, na saúde da família, né? Claro, Ou da pessoa ali, da família, porque se a gente sim. considera que, por definição, saúde é o bem-estar físico, mental, emocional, que entra aí afetividade, psicológico e espiritual, né, do ser humano, né? Do ser humano, eu diria também dos animais, porque também os animais também têm alma, né? Então, a gente tem por aí já uma ideia do quanto impacta, né, na saúde das pessoas. Inclusive, nós temos, não é uma coisa que a gente diz somente por uma questão de algum vínculo religioso, filosófico, está aí a própria ciência que já comprovou, existem trabalhos publicados, inclusive, na Grã-Bretanha, se eu não me engano, na primeira década ali, acho que 2009, 2010, trabalho na Grã-Bretanha, onde uns cientistas que estudam essa parte comportamental, eles chegaram à conclusão através de trabalhos que o ser humano que tem o convívio com qualquer animal que seja, ainda que seja um peixinho de aquário, tá? Os estudos Uhum. apontaram, comparando as pessoas que não tinham convívio com um animal nenhum sequer, que essas pessoas estavam sob menos risco, eu não sei te dizer em que porcentagem isso, tá? Mas estavam de fato em menores riscos de desenvolverem doenças cardiovasculares, Olha, por por exemplo. ter a interação afetiva com o animal. Sim, 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 porque o simples fato de você chegar, seja de onde quer que você venha, todo dia, por mais equilibrado que você seja, você não consegue 24 horas de equilíbrio, né? É meio, né? A pessoa precisa ser um Buda, um Sim. Gautama, né? Para estar ali iluminado, para manter todas o seu equilíbrio energético, né? O seu equilíbrio emocional, físico, enfim. Então nós temos dias e dias, dias e dias. Convive com pessoas, é uma briga às vezes no trânsito, é um desentendimento em casa, é família, coisa e tal, enfim.
E quando você chega, que você tem um contato com o animal, que você faz um carinho num gato, que você vai tratar de um passarinho, que você vai, seja qual animal que for, naquele momento a sua frequência cardíaca é outra, tá? Os hormônios associados ao estresse, né, de nível de cortisol, de adrenalina, enfim, hormônios associados ao estresse, acabam eles acabam se assentando, a pessoa Uhum. começa a respirar diferente naquele momento, E né? vou te falar mais, ô Vanderlei, quantos humanos estão sendo educados, tá, pelos animais muitas vezes, porque Sim, tem pessoas que são super rudes, né, muito rudes. Eu conheço pessoas na minha família que sempre foram super rudes e até de não gostar de animal, né, e tô vendo isso, né, em outras famílias que me aproximam, até, né, na família aí da minha esposa e tal. O pessoal, às vezes não gostava muito de animal, não tratava bicho, bicho é bicho, sabe? E depois, com uma aproximação, né, com um dos integrantes da família querendo um animal, né, começou a se aproximar, sabe? Então, assim, eu não vou falar que o animal não dá aula, né, propriamente dito, mas a pessoa vai melhorando, né? Hoje eu vejo os vínculos, né, de pessoas que não suportavam olhar para animal, ou às vezes falava que tinha sim, alergia e não tinha alergia, mas na verdade tinha uma certa ojeriza, né? sim, Por conceitos ali limitados, vamos falar de crenças limitantes da pessoa. Falar, não, se eu chegar perto eu vou ter alergia, vou espirrar. E você viu que com a sim, aproximação não era muito bem o que ela achava, né? Então ele começou a ser, entre aspas, aí, educado ou educada, né? E começou a conviver melhor, né? E às vezes até a relação afetiva começou a ter certos avanços, sabe? Então, e aí dentro disso, depois a gente vai falar, tem os exageros também, é claro, mas queria que você a falasse sobre gente, isso, né? Você tem algum caso sim, em mente, assim, desse tipo? olha, sim, não, existem várias situações em que a gente vê que as pessoas falam, muitas vezes já aconteceu, Mário, por exemplo, Uhum, André, de pessoas tô assim, pegando um vai, de cheiro. repente, um casal, vamos colocar assim, um casal. A mulher adora o gatinho, adora, nossa, dorme com o gato, o gato dorme na cama, e de repente tá ali num relacionamento, né, com o marido, a namorado, o noivo, seja lá o que for, e o cara não é muito afim, entendeu? Não gosta, diz que não gosta. Tem aquele que não gosta e tem aquele que não gosta e maltrata, né? Mas enfim, já peguei situações assim de nitidamente já observar esse tipo de situação que eu vou falar aqui agora. A pessoa, então, no caso, uma mulher, vamos dar um exemplo, gosta demais do gatinho, trata bem, dorme com o bichinho, dá banho, enfim. E o cara é na dele. Ele não maltrata, mas ele fica ali na dele. De repente, esse gato passa mal, e por um compromisso, às vezes, da mulher, que a mulher está estudando, está trabalhando, coube de repente a ele a tarefa de levar esse ser no veterinário. Uhum. Quantas e quantas vezes não me deparei com situações em que eu começava a auscultar o animal, e o cara já começava a falar assim, doutor, não tem jeito não, né? Eu falei assim, como assim? Como assim? Ah, não tem jeito não, né? Ele tá muito mal. Nossa, doutor, ó, já tem 12 anos. Mas o senhor acha mesmo que vale a pena tratar esse bicho? Tá. Você tá entendendo? Então ali você já começa a perceber que o animal, para ele, é alguém que de repente que acaba sendo, ele não gosta, ele não tá afim. Às vezes a pessoa tem até ciúmes. Muitos falam, porra, dorme mais na minha cama do que eu, dorme mais com a minha mulher do que eu. Eu às vezes vou dormir lá no sofá, meu cachorro fica lá babando, entendeu? Então existem situações e situações, né? E a gente vê, né? Eu não trabalho diretamente com essa parte da psicologia animal, muito embora eu tenha uma irmã que é psicóloga, converso bastante com ela, né? Formada já há bastante tempo, e Sim. de conversar com ela eu passei a observar algumas situações, né? E situações que a gente vê e observa, como é importante a gente levar isso em conta, até porque repercute sim, cara, no estado de saúde do animal, na recuperação dele, né? Imagina você ficar doente, internado, e você tá lá, você tá internado e não vem ninguém te ver, não vem um filho, não vem um irmão, não vem um amigo, não vem nada. Você tá lá internado. Às vezes a coisa pode até não ser tão grave, mas o fato de você ficar naquela situação e se sentir entregue à própria sorte e você não ser alimentado por esse lado afetivo, que também é um remédio da alma e que impacta no físico, no corpo, na mente do ser, né?
Sim, Daí advém aquela que você sabe bem melhor do que eu, da psicossomatização de muitas coisas, né? Seja por influência própria de interpretação de uma realidade no seu contexto geral à sua volta, ou até mesmo pelo impacto de quem está ao seu redor exercendo uma influência sobre você, né? E o sim, animal não é diferente disso, eu tenho observado. Isso é uma coisa que eu tenho observado na prática, não está nos livros de veterinária. No livro de cirurgia tem lá a receita do bolo, sim, tá? Da onde eu falo para os meus estagiários e para alguns colegas que estão vindo agora no mercado, da importância que se tem de ter uma disciplina, psicologia, por exemplo, dentro da veterinária. E eu sim, digo isso com relação e consideração ao ser animal que está ali e também ao profissional veterinário, que muitas vezes, mas muitas vezes, é muito pressionado emocionalmente, sim. tá? Pelo impacto de você ver que estudo tanto, eu estudo tanto, eu sei disso, eu sei como fazer, mas chega na hora o proprietário não tem dinheiro para pagar. Às vezes um hemograma, um simples exame de fezes e de sangue, eu não tenho, doutor, e aí o que eu faço? Ou então, às vezes, E às vezes tem essa relação aí tóxica, né? Que você falou. sim, Às vezes de uma pessoa que gosta do animal, o outro que não gosta, às vezes o outro que não gosta está incumbido de trazer o animal, e muitas vezes tem uma dominância, uma certa. Até mesmo a pessoa convence para ela levar, não, deixa que eu levo. E às vezes é o dominante da relação e tenta sim, fazer isso. Não, não, deixa que eu levo, porque isso daí, esse gato tá com sim, 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 frescura, esse cachorro aí tá com sim, frescura, sabe? Alguma coisa assim. E sim, aí já sim, tenta induzir o veterinário, fala, doutor, mas você não quer, né? De exatamente, repente assim, né? Desculpa, eu vou falar uma coisa aqui. Você não quer sacrificar, não? Já deu, né? sim, Já deu esse animal, né? sim, E eu lembro que o doutor Vanderlei, pessoal, vocês que estão escutando aqui, é que a gente lembra, e eu aprendi muito com essa frase que ele me falou, porque teve uma vez que uma pessoa levou um animal e realmente estava em estado grave, estava. Mas a pessoa ficou sugerindo isso para ele, né? Olha, eu acho que é caso de eutanásia, viu, doutor? Não dá. E aí ele me ele pagava. fez uma pergunta, né? Falou assim: olha, empunhou assim, ó, tudo que ele estava fazendo ali, todas as paramentações dele, falou assim: escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer resolver ou você quer se livrar desse Se animal? livrar, Vixe! exatamente. E olha, e eu quero saber, você que está escutando aqui, você já teve nessa posição? De repente você quer resolver um problema, né, ou se livrar dele. E muitas vezes não precisa ser a vida de alguém ou do animal. Muitas das vezes você quer se livrar de uma coisa, mas que muitas vezes se você aprofundar, mergulhar para resolver, você conseguiria resolver, né? E aí o Dr. Vanderlei falou nesse caso aí, veja se eu não estou enganado aí, Vanderlei, fala se é Sim, isso mesmo. Você falou assim, não, é, ainda dá para bem resolver lembrado, esse caso. Se não desse para resolver, agora estou com a impressão de que, meu amigo, você quer se livrar, né? É isso mesmo? bem Né? lembrado, Mário, bem E eu lembrado. aprendi muito com isso, viu? Aprendi muito com essa frase, que às vezes até em outras situações difíceis da vida, às vezes eu me faço essa pergunta, né? E faço para outras pessoas também. Mas você quer resolver ou você quer se livrar? Isso sucedeu da seguinte forma, né? Tava um paciente lá que estava com bicheira na região do crânio, então expôs aqui uma parte do zigomático, né? Desse osso aqui da face. Sim, Até porque nessa parte aqui a gente, mesmo nós, não temos muita musculatura aqui envolvendo, então qualquer lesão aqui um pouco superficial, não precisa ser muito profundo, já expõe esse osso. E aquele mau cheiro, o animal não sim. comendo, e vem Desconforto. mosca, suja, secreção e tal. Enfim, o cachorro não estava comendo, enfim, mas o cara já chegou, né? Já falando porque o animal já tinha idade, isso, aquilo. Esse animal, ele falou assim: esse animal é da minha esposa, ou seja, pô, minha esposa, peraí, né? Então aí já, né? Aí o cara já chegou, falou: então, é grave, né, doutor? Eu falei: calma, eu tô auscultando ele aqui e tal. E aí foi indo tal, e falaram, mas não tem mais jeito. Aí eu falei assim: olha, eu vou precisar desse exame assim, exame de sangue e tal, vai tomar um antibiótico, comecei a fazer receita e tal. Bom, mas o doutor, você acha mesmo que vale a pena? O cachorro já tem, sei lá, se era 13, 14 anos, poodlezinho, né? Acho que tinha um problema de vista, catarata, alguma coisa assim, enfim. Mas você acha que tem jeito mesmo e tal, não sei o que e tal? Eu falei, não, veja bem, não é caso, né, disso aqui. Ah, mas doutor, mas eu acho que não vale a pena, viu? Eu falei, não, a gente precisa fazer o exame. Ele falou assim, não, doutor, veja bem. Ele chegou e pôs a mão no meu ombro assim, falou, não, doutor, o senhor dá licença, o senhor me dá licença. O senhor não está entendendo. Quanto que é para fazer eutanásia nesse bicho? Quanto fica para Nossa, fazer eutanásia nesse animal? Aqui agora, nossa. né? Eu peguei e falei assim para ele, falei assim, então, você que não está entendendo,
Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você veio aqui procurar resolver uma questão, um problema de saúde do animal, ou você quer se livrar daquilo que você vê como um problema na tua vida? Porque eu vou falar uma coisa para Hum, você. Eu não sou o único veterinário aqui da cidade, tá? Eu não estudei para isso, não fiz o meu juramento para isso. Tenho um sim, compromisso em cuidar da saúde, o bem-estar do animal, melhorar a qualidade de vida sempre que possível. Quando a gente vê que não tem jeito, quando eu vejo por A mais B que não tem jeito, o animal está em sofrimento, os exames todos estão apontando que o animal está sucumbindo, está com uma morte ali já do lado, um urubu nas costas, que não tem jeito, é uma coisa irreversível, que eu tenho um embasamento através daquilo que eu estou acompanhando, claro, que os dados de exames complementares estão me mostrando, esse animal está em sofrimento, não temos mais cuidados paliativos que possam dar um mínimo de qualidade e dignidade de vida para esse paciente, para esse claro. animal, Tem toda uma ética para isso, né? aí sim, sim, mas isso eu já converso desde o princípio, tá? Com muita calma, com muito tato, Sim, tá? Como o mesmo tato quando a gente tem que ter, por exemplo, quando a gente diagnostica um câncer. Poxa vida, eu estou falando de uma doença que também acontece no ser humano, como muitas nós compartilhamos com sim, ele, né? De doença. O câncer não é diferente. O sofrimento que isso leva para o paciente, como quem cuida dele, com quem convive com ele, é muito grande. Então, existe um jeito de você dar a notícia, existe um jeito de você abordar. Não é só claro, simplesmente uma coisa técnica, robótica, uma coisa mecanizada. Se o animal tem câncer, ele precisa disso. O que você quer fazer agora? Você quer fazer químio? Não é assim. Eu estou falando de uma doença que eu não sei se naquela família alguém já padeceu disso, ou perdeu um irmão, um pai, uma mãe, um filho. Não sei. claro. Eu posso estar mexendo ali numa ferida que Uma ainda não área sensível, né? cicatrizou. Muito sensível, né? Exatamente. Com certeza. Exatamente. E aí eu falei para aquele senhor, era um senhor, né? Eu falei para ele, eu falei, o senhor fica à vontade, eu não trabalho desse jeito, tá? Eu ganho dinheiro, o dinheiro é importante na nossa vida, sim, sem ele a gente não vive, mas assim, não é, eu não tenho esse tipo de, não foi esse compromisso que eu firmei na minha vida, Tá certo. tá? Você tá O senhor certíssimo. fica à vontade, se o senhor conseguir arranjar um profissional, eu espero que o senhor não encontre, tá? Mas fica da sua consciência, a partir do momento que o senhor sair daqui, que o senhor não quiser seguir a minha conduta, o senhor é livre. O senhor é Tá livre para certo. escolher, mas é responsável pela escolha que vai estar fazendo. Ou seja, né, Quem de vai uma cobrar do vida senhor, que, apesar de não ser, sim, eu não estou apesar nem de, julgando você, eu não estou nem sim, julgando o senhor, eu estou apenas colocando uma questão para que o senhor tome uma atitude com consciência de exatamente. consequência da sua escolha, apenas isso. Porque Apenas isso que arbitrar por serve. uma vida, né? Arbitrar por uma Sim, vida, mesmo que não seja sim, humana, né? É sim, realmente a pessoa puxar um peso sim, para ela e que é um peso que ela não sim, vislumbra hoje, mas que é aquele é, negócio, né? Dessa justiça, às vezes a pessoa escapa, né? Mas da lá sim. de cima a pessoa não escapa. Então é isso. Sim, Vanderlei, sabe o que eu não sei o que acontece, porque já são, né, já faltam menos de 5 minutos aí pra gente. ai do céu, É, vamos a precisar fazer gente outras então. mas assim, Não viu o que falar. não, excelente. E também tem aqueles casos, né? Eu quero fazer uma dinâmica aqui com você, mas antes disso, eu quero Sim. relembrar daqueles casos também da pessoa que superestima o animal e quase que Ah, humaniza ele, não sim, só de sim. pegar, beijar na boca, dormir na Ah, cama, né? Assim, tem fora as doenças, né, que são as zoonoses, não é isso? Que passam sim, do sim. animal pro humano, né? Mas também tem aquela pessoa que faz festa de aniversário, bolo, né? Comenta rapidamente pra gente aí, como é que você pensa a respeito disso? Olha, você me conhece há muito tempo, né, Mário? Você é até suspeito em falar, né, sobre mim nesse quesito. Eu tenho procurado, não só na minha vida profissional, em todos os setores da minha vida, procurado um caminho de equilíbrio, né? Sim, Embora eu não seja budista, eu não gosto muito de rótulo, tá? Respeito as filosofias, as religiões, as crenças. Eu sou sim, aquele cara que vai na feira livre e vejo o que tá bonito, o que tá legal e o que vai me servir, né? Sem julgamento daquilo que não agradou muito aos meus olhos ou ao meu paladar, seja lá o que for. Então eu sou a sim, favor do equilíbrio. Você sabe que, vamos dar um exemplo, sem água a gente não vive, com muita água nós nos afogamos. sim, Então, assim, essa coisa de você expressar o carinho, de você dizer que você ama e coisa e tal, tá, mas você tem que entender.
procurar entender, pelo menos, está aberto, pelo menos, para entender dos riscos que, às vezes, uma atitude de exacerbada, de querer demonstrar o seu caminho de uma forma desequilibrada, a ponto de beijar um animal na boca, né? Para eles não tem problema, nós sabemos muito bem disso, né? Nós sabemos o que um cachorro beija e de quem beija, né? O que aparece na frente ele beija, lambe, né? Até de si mesmo, do próprio corpo, do corpo dos outros animais, bebe água suja, às vezes. O gato tem muito essa coisa, né? Você põe Sim. uma água filtradinha, bonitinha para ele, potável ali, fonte cristalina. E se tiver uma água na sarjeta, você pode ter certeza que o Ah, ele vai gato tomar da sarjeta. É, mas é a vacina natural deles, né? Porque essa sim. exposição a tantos agentes externos, micro-organismos, eles são muito bem mais Ele resistentes tem do que uma nós. imunidade para isso, né? Sim, sim. Diferente de nós. Uhum. Então, gente, o recado que eu já vou deixar logo aqui para o bem da saúde de vocês, tá? Das Isso. crianças, Pode deixar um recado aí pro dos pessoal aí, famosos. justamente para Existem... mudar a vida deles, né? Falar, doutor Vanderlei, eu te vi no Sabacast e, puxa, Sim, sim, qual é a mensagem que mudaria a minha vida aí? Olha aí, ó. sim. Então eu falaria para vocês aí que tem essa atitude de ficar beijando os animais. Um adulto que faz isso, a criança vai repetir isso, né? Tudo bem, é um ato de carinho, o beijo é um ato de carinho e tal, mas assim, considerando, né, o aspecto zoonótico potencial, né, de você adquirir várias, diversas enfermidades, umas menos, outras mais graves, e passar isso para outros membros da família. Então, é uma Claro. coisa que eu não recomendo, tá? Faz um agrado, um carinho com a mão, lava as mãos, hábitos básicos de higiene, obviamente, né? Para você não ter esse tipo de problema, tá? Com Perfeito. relação ao que você diz, o exagero, né? Dos exageros de um bolo de aniversário, a gente vê vários exageros com os animais, né? A gente entende, às vezes, que parte de lacunas, de carências dentro do aspecto do ser, né? Do ser humano. Muitas vezes a gente vê animal ocupando ou tentando uma tentativa até um nível tanto quanto inconsciente de compensar uma carência, Sim. alguns traumas da atenção que queria receber e não foi dada, seja de papai, de mamãe, quem quer que seja, né? Sim. Então Ou eu de diria querer que ter sido pai ou mãe, ou, né? De quem quer que colocar um seja. cachorro sentado na cadeira, na mesa, né? Sim, sim. Muitas vezes eu vejo comportamentos assim que vão até chegar nesse ponto de cantar parabéns para o animal. Às vezes são vários animais. Ainda quando é Sim. parabéns para um só, ainda vai lá, vamos dizer assim. Mas o duro é que pessoas, às vezes eu vejo que tem pessoas diversas em várias cidades aí do Brasil afora. Pessoa não tem condição às vezes de ter um animal. Quando eu digo condição de ter, não é simplesmente você pegar um cachorro e você achar bonitinho. Eu vou numa pet shop, ou eu ganho da vizinha porque a cachorrinha pariu ali, um filhotinho, o gatinho, leva para cá. Ele é lindo, bonitinho, só que ele precisa de cuidados. Ele Uhum. precisa de tratamento, ele precisa de uma boa alimentação, ele precisa de assistência, ele precisa ter um espaço limpo. Quando ele fica doente, Claro. precisa de tratamento, remédio, enfim, como uma criança, como um filho, tá? Até aí, né? Se a gente fazer um paralelo comparando com as crianças, a gente pode meio que equivaler do ponto de vista de responsabilidade. Claro. Mas o que a gente vê na vida prática é o quê? Pessoas que não têm condição de ter um animal, pessoas que está faltando às vezes até para si algum suprimento, vai lá em vez de pegar um, quer pegar 10. Aí passa na rua, vê, um animalzinho, eu fiquei com dó, não, me corta o coração. Aí leva. Daqui a pouco tá com 20, 50 animais. Chega na clínica, fica, faz aquela cara de, desculpa o termo, faz aquela cara de fudido na vida, né? Sim. E uns estão mesmo, né? Porque, puxa vida, né? Coloca Sim. ponto de celular, não enxergam, né? O que está acontecendo ali, tampa o sol Uhum. com a peneira, coitados. E eles acabam muitas vezes querendo que a gente faça muitas coisas por eles, assim, no Tá sentido, certo. mas tá caro, mas isso não dá para você fazer um desconto, pô, mas aí vai ter veterinário que fala assim, pô, mas eu já fiz desconto para 5, você tem 50, você vai querer daqui a pouco mais Exato. 45 desconto, né? Como é que fica a minha situação, Exatamente. né? Então, Também assim, isso é de às vezes faz desconto responsabilidade. para os 50, não dá para tratar um, né? Então E eu é tenho visto o complicado. quê, Mário? Eu sei que o tempo tá já esgotando, mas eu Isso, cara, a quero, gente quero eu não esgotar, vou conseguir quero fazer a só terminar dinâmica, falando. mas
Eu vou deixar a dinâmica para a próxima, que você vai vir aqui, né? Com certeza. Certo, Mas pode certo. fala as palavras finais aí que eu preciso O realmente que hoje. eu vejo na grande maioria das vezes, Mário, é o que Uhum. são traumas, tá? São traumas dessas pessoas. Essas pessoas, Sim, muitas vezes, elas não tiveram um pai presente ou uma mãe presente, alguém que ama muito, que era para ser um dos pilares na sua formação, ou tiveram ali alguns contratempos, ou por problema de alcoolismo, seja o problema familiar que sim, às vezes foi, que problema, algumas tudo. rejeições, né? A pessoa olha para o lado e fala Exatamente, assim: nossa, o cachorro exatamente. olhou, ele olhou para o lado, ele quer um bolo de framboesa, e eu sei que é de framboesa, Sim, né? Se ele olhasse sim, para o outro sim, lado, ele ia querer um de sim, limão, né? Então, quer sim. dizer, cuidado, pessoal, né? A gente respeita, né? Mas É, cuidado com e eu isso, tenho né? percebido que essas pessoas, elas não percebem que elas estão meio que olhando no animal, olhando a si mesma. Aquele ser indefeso, aquele ser que está com problema, aquele coitadinho que está lá na esquina, assim, com fome, é um ser que está abandonado, que não está recebendo carinho de ninguém. Então eu vou me transformar agora no super-herói, né? É, A figura do pai e da mãe, geralmente. A sim, grande maioria das vezes, você pode crer que eu estou te falando, é problema com o pai e com mãe, ou com um, ou com o é, outro, ou com os dois. é verdade. Onde a pessoa ela acaba querendo preencher a lacuna existencial que ficou dentro dela, daquele carinho, daquela atenção, daquela treta que houve lá atrás, que houve uma ruptura É verdade. familiar, e ela começa a querer compensar isso É colocando o, um monte de animal. e é o tipo Aquela da quantidade de projeção, né? animal, aquela quantidade de animais Sim, tão grande, eu estou suprindo com carinho e eu estou meio que me vingando às vezes, né? é, Do papai e da mamãe. Eu vou ser melhor que eles, porque olha, eu cuido dos animais. E principalmente aquelas pessoas que estão em ONG, que ajudam e ajudam e fazem propaganda, propaganda se autopromovendo. Elas é isso precisam aí. daquela E às massagem vezes a leve na própria sociedade. pessoa está se projetando, né? Às vezes ele se acha um Sim, coitado e olha para o sim, outro como coitado, né? sim. Não Então é vou isso. Mas é mais generalizar, tá, fácil Mário? olhar, né? Não vou Também é isso. generalizar, porque É verdade. tem muitas pessoas que ajudam ONG, fazem parte de ONG, que ajudam, mas ajudam muito. E ó, Uhum. assim, quietinho na descrição, não fazem propaganda. Sabe aquela coisa que uma mão dá, a outra não precisa ficar Não precisa sabendo? saber. Tá certo. É, Vanderlei, a rapaz, verdadeira muito, caridade. Né? muito obrigado, meu querido, de te receber aqui. Eu que Uma agradeço, mano. satisfação Eu que mesmo. Você vai agradeço. voltar para a gente falar dessa projeção Opa, e das cirurgias também em coluna. A gente tá, né? Vamos marcar para você voltar aqui, tá bom? tá Querido, certo, meu querido. muito Deus obrigado, te um grande abençoe. abraço e obrigado pela sua contribuição. Sei que você tem a agenda lotada aí, né? Tá Tá bom? certo, querido. Olha, muito Um grande obrigado, eu que abraço, meu agradeço. irmão. Obrigado. E E para fica você que com está Deus. Um assistindo abraço, aqui, Mário. obrigado. Para você que está assistindo aqui, se inscreva, dá um joinha e continue aqui. Fique com essas pílulas de sabedoria. Até o próximo Sabacast. Até. Tchau.